Livro sobre Gladys Aylward, uma história missionária, capítulo 7. A pousada das 8 felicidades. Jeanine Lawson conduziu Gladys através do pátio, passou por um corredor e entrou em uma sala bem grande. Havia um king ao longo de uma parede e várias caixas de madeira formavam uma mesa com as cadeiras enfileiradas do outro lado, ao longo da parede. A senhora Lawson fez um sinal para que Gladys se sentasse e gritou alto em chinês. Em resposta, um senhor chinês idoso entrou na sala. Jeanine Lawson o apresentou a Gladys como Yang, o cozinheiro. Yang deu um sorriso desdentado para Gladys e depois escutou as instruções dadas pela senhora Lawson em chinês. Quando ela terminou, Yang fez uma reverência e saiu do cômodo. A senhora Lawson explicou que ela alugara a casa grande por 2 anos. O povo de Yangxing achava que ela era mal assombrada e ninguém ficava nela muitos anos. É claro que por ser mal assombrada, isto significava que ela conseguira alugá-la por um preço muito em conta. Gladys deu seu melhor sorriso. No entanto, o lugar não era em nada parecido com a casa confortável e aconchegante que ela imaginara. E a senhora Lawson não era a doce velhinha que ela esperava também. A senhora Lawson fazia perguntas e depois não se preocupava em esperar por uma resposta. Gladys se pegou desejando que a senhora Lawson fosse mais parecida com a senhora Smith de Zezou, quando Yang reapareceu com uma tigela fumegante de macarrão e legumes. Gladys engoliu a sopa. Na animação para chegar a Yangxing, ela se esqueceu do quanto estava com fome. Depois de desfrutar de 2 tigelas de sopa, limpou a garganta e perguntou: "Onde a senhora gostaria que eu colocasse minhas coisas e dormisse hoje à noite?" Jeanine Lawson respondeu: "Em qualquer lugar que você possa encontrar. Eu não me importo. Um quarto está tão bagunçado quanto o outro, e nenhum deles tem portas." Gladys pegou as malas e andou pela casa. Os quartos do 2º andar tinham varanda com vista para o pátio abaixo, embora a vista não fosse cênica. No final, Gladys se instalou em um quarto no andar de baixo que tinha mais lixo que a maioria dos outros quartos, mas que não cheirava tão mal. Depois de escolher um quarto e guardar as malas, Gladys decidiu esticar as pernas e dar um pequeno passeio pela nova vizinhança. Ela passou pela porta da frente e saiu pela rua estreita, onde o tropeiro a havia deixado menos de 1 hora atrás. Mais adiante, na rua, um grupo de mulheres que carregava jarros de água parou para encarar Gladys, que acenou para elas. De repente, sem sequer falarem uma com as outras, as mulheres largaram o pote, pegaram torrões de lama e terra e começaram a jogar em Gladys. Algumas criancinhas correram de um pátio próximo e riram de alegria com o que acontecia. Gladys virou-se e fugiu, torrões de lama batendo nas costas de sua calça enquanto ela corria. Uma vez em segurança no pátio da casa da senhora Lawson, começou a chorar. Jeanine Lawson saiu para ver o motivo da comoção e instruiu Gladys a entrar. Não dava para ela chorar onde as pessoas ainda a pudessem ver. Ela perguntou, depois que entraram na casa: "Qual é o problema?" "São as pessoas lá fora", soluçou Gladys, enquanto limpava a lama de suas calças. "As mulheres jogaram lama em mim e as crianças começaram a rir também. Como eu vou falar sobre a mensagem do Evangelho se eles não me deixarem chegar perto deles?" A senhora Lawson franziu a testa um pouco. Ficar chateada com a situação não vai ajudar. Embora eu admita que nos 53 anos que estou na China, nunca vi um grupo menos amigável que a população de Yangxing. E continuou: "No entanto, você tem muita sorte. Seus cabelos são pretos e seus olhos castanhos como os deles. Imagina o quanto eles me temem com meu cabelo branco e meus olhos azuis." Gladys assentiu. Ela não tinha pensado sobre como deveria ser a situação para a senhora Lawson. Os cabelos dos chineses mais velhos às vezes ficavam um pouco grisalhos, mas nunca ficavam totalmente brancos como os da senhora Lawson. "Eles nos chamam Lao Yang",
diabo estrangeiro, contudo precisamos nos acostumar com eles. Pense nisso tudo como um desafio. Nós temos de descobrir uma maneira de alcançar essas pessoas com a mensagem do Evangelho. Deus nos deu uma tarefa difícil, disse Janine Lawson, acrescentando rapidamente, mas não uma tarefa impossível. Gleides enxugou os olhos. Aquele era um desafio, o qual ela não tinha certeza se aguentaria, mas faria o melhor possível para continuar. As semanas começaram a passar. Para Gleides, o tempo era preenchido com a limpeza da casa e com aulas do idioma com Yang, que lhe ensinava o dialeto da região de Yangsheng. Yang era um professor muito paciente e Gleides passava muito tempo na cozinha com ele. Na maioria das noites, ela também fazia um passeio com Lawson. Aos poucos, o povo de Yangsheng começou a aceitar a visão das duas mulheres estrangeiras. Eles ainda zombavam delas e às vezes cuspiam nelas, mas depois de várias semanas, eles pararam de jogar lama. Em uma das caminhadas, Gleides viu algo que nunca mais esqueceria. Ao sair do pátio, percebeu estar a rua vazia. Não havia crianças brincando, nem mulheres idosas fofocando, nem vendedores de rua a anunciar mercadorias. Ela começou a se perguntar onde todos poderiam estar, quando ouviu uma gritaria animada vindo da direção do mercado. Gleides correu em direção ao som dos aplausos. Apenas uma semana antes, ela vira um urso fazer truques no mercado, e a senhora Lawson lhe dissera que malabaristas e acrobatas com frequência viajavam pela área e se apresentavam por lá. Às vezes a multidão jogava dinheiro, pequenas moedas de cobre, que valiam uma fração de centavos, aos pés dos artistas como pagamento. Quando Gleides virou a esquina, viu uma enorme multidão reunida. Ela esperava que o entretenimento ainda não tivesse começado. Gleides tentou se inclinar de forma a conseguir uma posição em que pudesse ver por cima da multidão, quando de repente sentiu alguém segurar sua mão. Ela olhou em volta diretamente nos olhos da mulher que morava na casa ao lado da senhora Lawson. Gleides sorriu para ela, maravilhada com seu gesto de amizade. A mulher arrastou Gleides para a frente da multidão, quando de súbito um grande silêncio foi feito por entre a multidão. Gleides prendeu a respiração e olhou em volta. Não havia ursos, acrobatas ou malabaristas viajantes, apenas um homem ajoelhado nos paralelepípedos com a cabeça baixo. Ao lado dele estava um dos soldados do mandarim. Gleides não fazia ideia do motivo de todo o alarido. De repente, o soldado levou a mão até a longa espada curva, pendurada em sua cintura. Com um movimento único, ele puxou a espada do cinto e levantou-a bem acima da cabeça do homem ajoelhado. Outro rugido subiu da multidão, e em um instante repugnante, Gleides entendeu o que estava acontecendo. Ela tinha um lugar na primeira fila para assistir a uma execução. Antes que pudesse se afastar, a espada voou pelo ar. A cabeça do homem ajoelhado caiu no chão, rolou várias vezes e parou em frente aos pés de Gleides. Outro rugido subiu da multidão. Gleides colocou a mão sobre a boca enquanto abria caminho pela multidão. Ela achou que ia vomitar. Precisou se afastar rapidamente da cena. Gleides correu o caminho todo de volta para casa. Na parte de dentro, encontrou a senhora Lawson escrevendo em seu diário. Janine Lawson olhou para cima quando Gleides entrou correndo no quarto, sentou-se na caixa mais próxima e começou a chorar. Ela perguntou: "Qual é o problema agora?" Gleides soluçava. "Um homem foi morto bem no mercado, exatamente onde eu estava." A senhora Lawson disse com um tom calmo: "Então, você assistiu a uma execução, não foi?" Gaguejou Gleides. "Sim, o pior de tudo, o povo assistiu àquilo e depois aplaudiu. Foi horrível, horrível. Como puderam fazer aquilo?" Janine Lawson suspirou. "Você está na China agora, não na Inglaterra. Aqui, as execuções públicas são comuns. Eles vão exibir a cabeça em cima da muralha. Às vezes, 10 ou 20 delas serão alinhadas. O corpo será jogado por cima da muralha da cidade até o barranco. Claro, há um procedimento a ser seguido. Eles não matam qualquer pessoa.
tem que haver um julgamento antes. O mandarim tem que declarar o homem culpado de algum crime, provavelmente roubo, e condená-lo à morte. Esse é o jeito chinês de fazer as coisas, e devemos aceitá-lo. Gleides perguntou, ainda soluçando, mas a multidão adorou. Havia criancinhas assistindo. Como eles puderam fazer isso? A senhora Lawson respondeu. Não faz tanto tempo assim que execuções públicas eram realizadas na Inglaterra também. Todas as pessoas são capazes de sentir prazer na dor dos outros. Precisamos aceitar as coisas como elas são e trabalhar duro para trazer mudanças por meio da partilha da mensagem do Evangelho. Essa é a única maneira pela qual entenderão a tristeza do desperdício da vida humana. Enquanto isso, vá e lave o rosto. Chorar nunca ajudou ninguém. Com isso, a conversa foi terminada e Janine Lawson voltou a escrever no diário. Gleides nunca mencionou um acidente de novo para a senhora Lawson. Ela não queria outra palestra, independente de quão certa Janine Lawson pudesse estar. Ela desejava que a senhora Lawson fosse um pouco mais maternal. Contudo, Gleides entendeu que aos 74 anos de idade, essa senhora provavelmente não mudaria. Assim, era melhor que Gleides se acostumasse com a aspereza da idosa. Por volta dessa época, Gleides começou a duvidar se algum dia elas conseguiriam encontrar uma maneira de conversar de maneira significativa com os habitantes da cidade. Embora as duas agora fossem toleradas, ninguém se interessava em participar de um estudo bíblico ou de qualquer outra atividade oferecida por elas. Algo precisava mudar, mas nenhuma das duas tinha certeza do que era, até que elas saíram em mais um passeio juntas de final de tarde. Gleides adorava olhar para a muralha da cidade e observar as últimas tropas que sapeavam caminho abaixo até a aldeia. Ela já havia decidido que um dia iria até o final da trilha e voltaria com uma tropa de mulas. Apenas pense nas possibilidades, ela disse sem perceber que estava pensando em voz alta. De quê? Perguntou a senhora Lawson. De viajar com uma tropa de mulas, disse ela sonhadora. Todas as pequenas cidades como Yangsheng, onde se para a cada noite. Se um dos tropeiros fosse cristãos, poderiam espalhar a mensagem do Evangelho para muitas pessoas que nunca ouviram as boas novas antes. Seria algo tão simples. Janine Lawson agarrou o braço de Gleides e girou-a para que se olhasse e disse com animação: É isso, é isso. Como não percebi isso antes? Percebeu o quê? Perguntou Gleides, não entendendo completamente a conversa. Vamos transformar a casa em uma pousada, exclamou a senhora Lawson. Gleides não estava acostumada a ver Janine Lawson animada com qualquer coisa. Ela repetiu, uma pousada? Isso mesmo, essa é a resposta perfeita. Não podemos levar as pessoas até a igreja, mas podemos levá-las até uma pousada, em especial se for a estalagem mais limpa de toda a trilha. Gleides assentiu, pensando na própria viagem de mula. Ela gostaria de ter ficado em uma pousada sem piolhos e pulgas, ela perguntou, um pouco insegura do que exatamente a senhora Lawson tinha em mente para elas. Mas nós não viemos até aqui para sermos estalajadeiras, não é? Você não está entendendo? A senhora Lawson já estava ficando um pouco impaciente. Nós vamos colocar os tropeiros dentro de casa. Daremos água às mulas, alimentaremos os homens com uma boa refeição e depois ofereceremos a eles algo que nenhuma outra pousada faz. Ela franziu os lábios por um momento, aparentemente esperando que Gleides percebesse o impacto total do que ela estava prestes a dizer. Eu vou lhes contar histórias da Bíblia de graça. Eles vão adorar. Todos os chineses adoram um bom entretenimento. Noé, Moisés, Jesus, Paulo, eles vão amar as histórias. E você pode escrever as minhas palavras. Essas histórias serão contadas e recontadas ao longo das trilhas. Só Deus sabe quantas pessoas vão poder ouvir sobre o Evangelho como resultado de nossa estalagem. Janine Lawson parou e postou as mãos. Gleides estava surpresa. A senhora falava como se a pousada já estivesse em funcionamento.
como se tudo o que elas tivessem não fosse apenas uma casa velha, cheia de buracos, com janelas quebradas, sem portas e nenhum carvão para o Kang. Ainda assim, quando Gladys voltou a olhar para a última tropa de mulas que se apressava a chegar a Yangsheng antes do desaparecimento completo do sol, um arrepio tomou conta dela. Aquele era um projeto no qual ela poderia se lançar completamente. As semanas que se seguiram foram bastante ocupadas e alegres para Gladys e para a senhora Lawson, enquanto trabalhavam juntas transformando a casa em uma pousada decente. Havia muito trabalho de reparo a ser feito, milho e legumes a ser comprados, carvão a ser encomendado e o pátio transformado em um estábulo para as mulas. Felizmente, a senhora Lawson tinha uma pequena renda que fornecia dinheiro suficiente para fazer os reparos e comprar as provisões necessárias. As mulheres calcularam que, quando a pousada começasse a funcionar, ela sustentaria os próprios gastos e ainda forneceria dinheiro suficiente para pagar Yang, deixando uma pequena quantia para os extras. Todas as estalagens ao longo da trilha tinham nomes grandiosos, e Gladys e a senhora Lawson decidiram que a estalagem delas também precisava de um nome grandioso. Então elas a chamaram Pousada das 8 Felicidades. O nome não tinha nenhum significado especial. Janine Lawson apenas gostava do som do nome. A Pousada das 8 Felicidades rapidamente tomou forma. Enquanto trabalhava duro, Gladys se perguntava pelo que seria responsável quando a casa estivesse aberta. Yang prepararia as refeições e as serviria aos tropeiros. A senhora Lawson contaria as histórias da Bíblia após as refeições e manteria o controle das finanças. Isso deixava apenas outra responsabilidade a ser resolvida: as mulas. Alguém precisava cuidar dela. As mulas precisariam que a lama e a sujeira fossem retiradas de suas patas, além de receber alimento e bastante água todas as noites. Gladys suspeitava que ela seria a responsável pelo serviço. Com certeza seria ela. Ela também teria um outro trabalho de alguma forma. Ela tinha que levar os tropeiros até a pousada. Gladys dizia as palavras para si mesma uma centena de vezes para se certificar de que se lembraria delas. Meiyo Chongzi, Meiyo Tiaozão, Lai, Lai, Lai. Yang disse a ela o significado. Nós não temos insetos, nós não temos pulgas. Boa, boa, boa. Venha, venha, venha. No entanto, independente de quantas vezes Gladys repetisse as palavras para si mesma, ela ainda não conseguia se imaginar de pé no meio da rua, gritando para os tropeiros. Ela também não conseguia se ver raspando a lama das mulas. Ela nunca cuidara de um animal maior que um gato. Ainda assim, dizia para si mesma, se os tropeiros entrassem na pousada das 8 Felicidades para ouvir as histórias da Bíblia, ela faria o melhor possível no estábulo para manter as mulas felizes. Gladys se levantou e gritou até ficar rouca na primeira noite em que a estalagem fora aberta. Contudo, nada aconteceu. Nenhum único tropeiro parou para passar a noite. Quando a última tropa de mulas passou, Gladys voltou para dentro. A pousada parecia muito bonita. A mesa estava arrumada e pronta para as tigelas de sopa de macarrão, preparadas por Yang. A Bíblia da senhora Lawson estava aberta em sua cadeira, pronta para ela contar as histórias depois do jantar. O Kang fora esfregado e um fogo quente era irradiado debaixo dele. Gladys parou na porta e sacudiu a cabeça dizendo: Sinto muito, não importa o que eu faça. Os tropeiros não param. Amanhã você terá que fazê-los entrar. Senhora Lawson disse com firmeza. Fazê-los? Questionou Gladys. Eu fiz tudo o que podia. Bem, não exatamente. Amanhã você agarrará as mulas pelo freio e as puxará para dentro. Uma vez que estejam no pátio, nada na terra as fará se mover. Janine Lawson falou com tanta certeza que Gladys não discutiu. No dia seguinte, Gladys se preocupou em fazer com que os tropeiros parassem. Ela discutiu o assunto com Yang, no dialeto limitado de Yangsheng.
É claro, já que ele não falava inglês. E quando o sol começou a se pôr, ela se sentiu pronta para tentar de novo. Gladys ficou nas sombras do lado de fora da estalagem, enquanto as tropas passavam. Ela deixou as duas primeiras passarem enquanto criava coragem. Quando ouviu as passadas ritmadas da terceira tropa de mulas, ela esperou em silêncio que a mula chegasse até a altura de seu esconderijo. No que ela creu ser o momento certo, saltou do esconderijo e pegou o freio da mula. No entanto, ela julgara mal o tempo de saltar e acabara alcançando o tropeiro-chefe. Ele gritou de susto e surpresa. Os outros 5 tropeiros se espalharam pelas sombras, mas o tropeiro-chefe não podia fugir porque as rédeas estavam firmemente enroladas em torno de sua mão. Gladys sabia que tinha que levar as mulas para o pátio, e rápido, antes que o tropeiro percebesse o que ela fazia. Correu até a mula líder e ficou na frente dela. A mula abaixou a cabeça e atingiu-a no estômago. O animal ergueu Gladys no ar e entrou no pátio com um pinote. A senhora Lawson e Young chegaram à porta bem a tempo de ver a mula jogar Gladys sobre os paralelepípedos. Muito bem, Gladys, disse a senhora Lawson, olhando para a tropa de mulas parado no pátio. Sem levar em consideração como você conseguiu isso, não importa agora. Temos o primeiro convidado. Mas não por muito tempo. O tropeiro deu uma olhada nos cabelos brancos de Janine Lawson, desenrolou as rédeas da mão e fugiu correndo pelo portão. O que faremos agora? Perguntou Gladys, levantando-se dos paralelepípedos. A senhora Lawson falou com Young. Eles conversavam muito rápido para que Gladys pudesse entender o que estavam dizendo. Então ela se virou e disse: Young disse para não nos preocuparmos. Este é um bom começo. As mulas e suas cargas valem muito dinheiro para serem abandonadas. Young irá e encontrará os tropeiros. Eles vão voltar com ele. Eles vão ter que voltar. Nós ficamos com as mulas deles. Young dirá que eles estão seguros em ficar aqui. Logo, logo, eles descobrirão que não há nada a temer conosco. Gladys assentiu. Tudo estava se tornando muito mais complicado do que imaginara ser. Ela esperava que depois dessa noite as coisas ficassem um pouco mais fáceis, mas ela não fazia ideia dos problemas que estavam por vir. E assim terminamos mais um capítulo deste livro. Se você está gostando, não esqueça de dar seu like, compartilhar para uma irmã que queira ouvir. Um abraço e até o próximo capítulo.